Estamos de volta com a rádio e vocês acabaram de ouvir O Fantasma da Ópera, que foi indicado pelo professor Fernando. E agora, professor Fernando, a gente vai entrar pro tema principal. A gente chama de tema principal, mas desde o começo, pra mim, já é principal até o fim da rádio, né? Mas assim, no caso, o mercado hoje em dia cada vez está muito mais competitivo. Hoje, no mercado, você falar inglês e espanhol não é novidade, é quase uma obrigação, né? Hoje, qual língua que você indicaria hoje para um aluno para estar usando no futuro, que seria um destaque muito grande? Eu sempre ouço falar que um brasileiro aprender chinês fluente, ele vai se dar muito bem no mercado. Como que é a sua visão, a questão do futuro? Se fosse indicar alguma língua. Línguas é algo bem interessante, porque línguas é algo que a pessoa demora vários anos para poder aprender, né? Ninguém aprende línguas assim rapidamente, apesar de ser esse o objetivo de muitos, né? O inglês e o japonês, ele sempre será assim, fundamental na carreira de um aluno, né? De um aluno que puder ter assim, a possibilidade de poder crescer e aprender esse idioma. O chinês, o mandarim, lógico, é uma língua muito interessante de se estudar pelo crescimento econômico da China, etc., né? Mas também há que se levar em consideração que aprender chinês, mesmo para quem fala japonês, é um desafio enorme, né? Eu falo isso pela minha própria filha, que a minha filha, ela está terminando o semestre lá no Nagaoka Kokugo Daigaku, que é uma das melhores universidades na região de Aichi-ken e Chubu, no que diz respeito a línguas. Ela estuda Global Business, que seria quase algo como relações internacionais. E lá ela fez a especialização também em chinês. E foi complicado. Sabe por quê, professor? Eu trabalhei com chinês. Sim. E ele falou assim, ó, até pra chinês é difícil. E do lado do nosso setor tinha um chinês que ele não sabia ler todos os kanji. Aí ele até falou pra mim, ó, indica pra todos os brasileiros já desistir e aprender outras línguas. Porque o tempo que você vai demorar pra aprender chinês, você vai estar aprendendo 4 línguas. Já. É que a língua, por exemplo, né, se a pessoa, a gente por morar aqui na Ásia, a gente tem essa visão, logicamente, do japonês, do chinês, a nível global, lógico, né, é importante, a gente sabe dessa relevância, só que assim, eu acredito ainda que se a pessoa tivesse oportunidade, por exemplo, de aprender, por exemplo, o alemão, seria muito interessante, porque no caso do alemão, existem muitas empresas, grandes empresas. A Alemanha, por exemplo, é a maior economia da Europa, né? Na Alemanha nós temos indústrias como indústrias automobilísticas, como a Mercedes, a BMW, indústrias farmacêuticas, né, também, que são muito fortes por lá. O alemão é uma língua que é bem menos difícil que o chinês, mas é uma língua que exige, assim, bastante tempo de dedicação. Eu acredito que o alemão, o próprio russo também é uma língua que carece de falantes em português, porque o russo tem, no caso na Rússia, tem um crescimento enorme, é uma potência militar, ainda não é uma potência econômica como a China, mas é uma potência militar e carece muitas pessoas que falem os dois idiomas, né? Eu acredito que o alemão e o russo seriam línguas a serem consideradas no futuro. No futuro, exato. Então, os ouvintes aí de casa se preparam. Ó, se quer ter um futuro brilhante, já aprendam alemão e mandarim. É impossível passar fome, sabe isso? Sim. E Jenny, Gustavo, tem alguma pergunta pro professor? Eu tenho várias, mas você quer começar? Não, pode, você vai. Bom, primeiramente seria... Bom, a profissão professor, eu acho que você tem que passar o seu conhecimento. Eu fiz essa pergunta também, eu sempre faço, na verdade, né? O professor tem que passar o seu próprio conhecimento pro seu aluno, ou pra pessoa que você está ensinando, né? Qual que é, assim... tem gente que não gosta de passar o seu conhecimento, a sua experiência pro próximo porque tem medo, alguma coisa assim. Eu acho que isso acontece muito nas empresas, né? Mas você, tendo essa profissão de professor, o que você acha de estar passando o seu conhecimento para uma pessoa? De que o conhecimento é inútil se eu não puder passar ele para alguém, né? Então não adianta eu saber algo se eu não puder passar isso para ninguém. O que eu vou fazer com o conhecimento sozinho? Então não tenho necessidade. Eu acredito assim, que quanto mais pessoas puderem saber, melhor, né? Chegar ao ponto de você conseguir aglutinar todo o nível de informação, de capacidade, capacitações que você precisa para poder trabalhar em determinada área, isso é complicado, né? Porque, por exemplo, muita gente sabe falar português. Isso não capacita a pessoa, tecnicamente falando, a dar aula de português, né? A mesma coisa de inglês e japonês, não é porque a pessoa às vezes sabe japonês que vai saber dar aula de japonês. Há uma certa distinção. Então eu acredito assim que a pessoa tem que primeiro, para ter uma profissão assim, ela tem que trabalhar e investir na carreira.
no quesito de poder passar o conhecimento para outros, eu vejo que é muito salutar. Eu quero sempre passar o meu conhecimento para outras pessoas, porque eu acho que todo professor tem essa vontade. Não é uma carreira que vai deixar a gente rico, né? Se fosse rico, a gente poderia, sei lá, ser jogador de futebol, alguma coisa, mas eu não sei jogar futebol, então não dá. Mas eu acredito que por ser a função de um verdadeiro professor é poder aproveitar aquele pouco conhecimento que a gente sabe e poder multiplicar isso para vários, né? Eu sempre digo que, no caso, a Fernanda, que é religiosa, tem no começo da história da Freedom, eu lembro que teve um momento que foi bem marcante, foi quando eu trabalhava numa outra escola de idiomas. Sim. E aí eu peguei e falei, gente, mas não tá certo isso, não tá legal, e eu não tinha nenhum aluno meu próprio. Aí eu peguei e eu falei, eu queria ter um pouco assim de conhecimento assim, para saber se daria certo ou não, o que eu tenho que fazer na vida. Aí eu lembro que eu abri a Bíblia, foi numa passagem, eu não sou muito religioso, mas eu me recordo daquilo, foi a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, sumarizando, ela diz assim, que Deus tinha dado um talento para 3 pessoas, aí um determinado cidadão chegou lá, enterrou o talento, o outro foi lá, multiplicou por 1, o outro foi lá e multiplicou por 2 ou 3. Aí Deus ficou muito feliz com aquele que tinha multiplicado por vários, porque ele conseguiu, de um único talento ou dom que Deus deu para aquela pessoa, conseguiu multiplicar por vários. Aquilo me impactou muito, porque foi um momento que eu falei, poxa, eu tenho um talento, que é saber comunicar, até porque eu tinha trabalhado no Brasil, e aí eu falei, poxa, por que eu não utilizo isso? Né? E aí eu havia recebido um convite do diretor da escola que eu trabalhava para poder começar a lecionar utilizando o português. Ele falou que pela minha formação que daria para mim poder utilizar isso. Aí foi que eu comecei a trabalhar com o inglês aqui no Japão. Me especializei, já dei aula para escolas japonesas, no Shogaku, no Chugaku, mas assim, a minha especialização mesmo é com alunos brasileiros, porque é a comunidade que mais carece de informação, né? Então, eu acredito que é onde que eles têm mais dificuldade, é onde que nós temos essa possibilidade. No caso, uma dúvida, professor, eu ouvi falar que japonês, quando ele aprende da maneira errada, igual a gente tá falando do apuro, assim, não tem como consertar? Nada assim é impossível, né? Eu digo assim, nada é impossível, até mesmo a palavra impossível, dentro dela tem a palavra possível, né? Então eu acredito assim que tudo é possível a gente consertar. Lógico que depende assim, demanda muito preparo, muita capacitação, muito treinamento, né? Os japoneses, eles possivelmente conseguirão falar fluentemente. Há japoneses que falam inglês com uma perfeição incrível. Aqueles japoneses que, por exemplo, que tiveram experiência às vezes morando no exterior, eles chegam a falar inglês fluentemente, você não percebe, sabe? Então, eu fui umas 2 vezes, não sei se o professor conhece o Nanza. Nanza, sim, então, conheço, eu cheguei aí lá e realmente, mas eles também moraram fora, né? Então, eram japoneses que os pais viajavam muito, estudaram fora, e realmente o inglês dele parecia que eu tava dentro de um seriado americano, com cara de japonês, aquilo travava toda a minha mente, sabe? O idioma, mesmo que seja, por exemplo, no caso do japonês, né? Para um brasileiro que ele aprende japonês depois, por exemplo, dos 20 anos, para ele falar japonês, ele sempre vai falar com um pouquinho de sotaque ou com algumas dificuldades. Mas assim, independente do idioma que a pessoa for estudar, ela nunca pode ter aquela visão assim de, eu vou errar, vou parar. Não é por aí, né? Se a pessoa errou, ela tem que continuar se esforçando até falar fluentemente. Quando a pessoa está aprendendo, fala um pouquinho na fábrica, ela aprende aquele japonês, aquelas palavrinhas básicas, consegue se expressar e está indo. A pessoa não deveria perder essa inocência, esse querer, né? Aquela pessoa que não tem fluência, eu digo, né? Ela deveria estar, eu não sei, mas eu vou tentar, vou continuar, vou aprender. Da mesma forma que uma criancinha pequena. Uma criancinha pequena, para aprender o idioma, ela vai lá, a mamãe fala assim, filhinha, isso aqui é a bolinha. Aí a criança fala, bolinha, né? Fica repetindo várias vezes. Sim. O adulto deveria ter essa pureza para aprender, né? E a persistência de não ter vergonha de errar. Isso vale para o japonês, para o inglês, para qualquer idioma. Agora, no caso do público japonês, eles têm certas dificuldades, mas essas dificuldades não atrapalham, no geral, a comunicação. Sim. O que fez, qual foi assim, motivo de você estar aprendendo a língua inglês? Quando você começou a aprender a língua inglês? Ou tem mais línguas que você já aprendeu? Quantas línguas você fala? Bom, eu falo um pouquinho de português, porque se eu abrir o dicionário em português e se me perguntarem quanto, né, é muito relativo. Mas assim, eu falo, obviamente, português. O inglês surgiu porque, pela minha formação, que eu sou jornalista, então eu queria trabalhar focado mais, talvez, no mercado internacional. E no Brasil, obviamente, sabendo inglês, na minha carreira, era algo que teria uma
assim, uma projeção maior. Eu falei, bom, então, logicamente, eu vou ter que unir o útil ao agradável. Só que aí, quando eu vim ao Japão, logicamente, eu continuei estudando aqui, e aí, na escola que eu estudava, o diretor observou essa minha a habilidade relativa com o português, e aí, como eu já tinha um alto nível de inglês, já estava terminando o meu curso, ele me convidou a dar aula. Aí eu comecei a minha carreira de professor de inglês, na verdade, aqui no Japão. E daí eu comecei a dar aula aqui e eventualmente eu virei gerente regional da escola que eu trabalhava, e depois eu acabei fundando a Freedom, e de lá já são 15 anos aí, a gente está trabalhando. Legal. Obrigada. O papo tá muito bom, mas infelizmente a nossa rádio só tem 30 minutos. Então, primeiro, eu quero agradecer o professor por ter tirado um tempo do dia, ter vindo aqui conversar, mas ensinou, na verdade. Não foi nenhuma conversa, a gente aprendeu, teve uma aula de 30 minutos aqui com o professor Fernando. A gente agradece pela empresa Mansuman. E como é o professor de línguas, a gente gostaria também que tivesse outras oportunidades, tivesse junto com a gente.